Estamos aqui para mais um programa Pátio da Cruz, na nossa série dedicada ao tema de políticas públicas à luz da doutrina social da Igreja, que é uma parceria entre o Núcleo Fé e Cultura, a TV PUC e o jornal O São Paulo da nossa arquidiocese. Esse nosso encontro faz parte de um ciclo de estudos online, que você pode encontrar na nossa página da internet se quiser participar conosco e ver toda a programação, todo o material que está sendo acompanhado nesses estudos. O programa de hoje, particularmente, está dedicado às políticas públicas voltadas à questão ambiental e nós conversaremos com o professor Pedro Roberto Jacob, que é professor titular sênior do Instituto de Energia e Ambiente e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade de São Paulo. Além disso, ele possui graduação em Ciências Sociais e Economia pela USP, mestrado pela Universidade de Harvard e doutorado pela USP. Entre outros cargos, é coordenador do Grupo de Estudos de Meio Ambiente e Sociedade do Instituto de Estudos Avançados da USP e do projeto temático Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista face às mudanças climáticas. É presidente do Conselho Diretivo do ICLEI, um instituto que trabalha com governos locais pela sustentabilidade, aqui na América do Sul, membro do Conselho Brasil do Greenpeace e editor da revista Ambiente e Sociedade. Foi coordenador do projeto Alfa da Comunidade Europeia sobre governança da água na América Latina, entre 2005 e 2009. Somos gratos a você, Pedro, por estar aqui conosco e por ter se disposto a participar desse nosso papo. A gente sempre gosta de salientar no começo de todos os programas que a doutrina social da Igreja não quer ser uma ideologia ou um programa político. Então não é que nós estamos aqui para dizer como devem ser as políticas públicas sobre meio ambiente no Brasil ou coisa parecida, mas apenas para fazer um diálogo no qual, a partir de certos critérios de discernimento, de uma certa visão de realidade proposta pela doutrina social da Igreja, entendermos melhor como podemos construir o bem comum, como ter um ambiente, no nosso caso de hoje, um ambiente de melhor qualidade para a população, para as futuras gerações, em função desses critérios que nascem da doutrina social da Igreja. Pois bem, começando então a nossa primeira pergunta, tá ok? Veja, a primeira Conferência Internacional sobre Meio Ambiente foi promovida pela ONU em Estocolmo em 1972. Faz muito tempo. A gente, agora com a Laudato Si, as pessoas pensam que a Igreja só começou a falar de meio ambiente nesses tempos, porém, o primeiro documento de um Papa citando os perigos da degradação ambiental é uma carta de Paulo VI chamada 80ª Adveniens, que foi publicado ainda um ano antes da Conferência de Estocolmo, em 1971. Então vejam, gente, tanto a sociedade como um todo, os países reunidos, quanto a própria Igreja, já desde o início dos anos 70, começam a ter clareza dos perigos da questão ambiental. Mesmo assim, a gente vê que a situação ambiental hoje não é exatamente aquilo que nós gostaríamos que fosse. A gente vê todos os debates aí sobre a questão do aquecimento global, até que ponto isso é perigoso, até que ponto isso não é perigoso. Estamos saindo de uma catástrofe ambiental gravíssima aqui no Brasil, com Brumadinho. Na sua opinião, em que a defesa do meio ambiente avançou em todos esses anos, nesses últimos 40, 50 anos, e quais são os maiores desafios para a gente conseguir construir uma sociedade que cuide melhor do meio ambiente, tanto pensando na vida das pessoas, como nas futuras gerações? A sua questão é realmente muito relevante. Em termos de história da humanidade, nós temos que observar, apesar de que hoje, 1972, parece um pouco longe, efetivamente, quando a gente pensa no sentido mais abrangente da história,
a sociedade demorou muito tempo para mobilizar-se em torno de temas e de questões que afetam a qualidade de vida humana. Os motivos da conferência de 72 estão associados a temas que ainda hoje são extremamente atuais, principalmente temas vinculados com a poluição do ar, com a contaminação das águas e também com a degradação dos ambientes naturais. Nesse sentido, desde a conferência de 72, houve diversas conferências, né? Em 92 nós tivemos uma conferência muito importante, um ponto de inflexão, a gente podia dizer, que foi a Conferência do Rio, que foi o momento que promoveu uma maior mobilização em torno do tema e no qual surge efetivamente o conceito de desenvolvimento sustentável. Depois disso, nós tivemos outras conferências e o que nós podemos dizer é que, efetivamente, ao longo de todo esse período, houve avanços importantes no sentido da mobilização, da conscientização dos diferentes segmentos da sociedade, né? Dos estados, dos agentes econômicos, da própria sociedade, a sociedade que se organiza através de organizações sociais, movimentos sociais e que configuram, de fato, uma mobilização mais abrangente para promover consciência, para promover uma multiplicação de ideias necessárias para reduzir o peso da degradação ambiental no cotidiano das pessoas. Eu diria que estes aspectos são fundamentais. Além disso, eu entendo que uma das preocupações maiores que nós precisamos ter é a corresponsabilização na sociedade. A corresponsabilização no sentido dos cuidados com o meio ambiente. Então, nesse contexto, eu entendo que, efetivamente, se nós observamos ainda hoje situações como a de Brumadinho, que refletem ainda um profundo descuido com a vida humana, nós também temos importantes resultados obtidos por conta da forma como tem se multiplicado nas escolas, nas universidades, nas empresas e através dos diferentes agentes da sociedade, uma preocupação com a qualidade de vida, com a proteção do meio ambiente, com a proteção dos recursos naturais. Bem, essa defesa do meio ambiente, essa corresponsabilidade implica sempre em ações baseadas em análises e pareceres científicos e que estão sujeitos à falibilidade humana. Os cientistas também erram, como todo mundo pode errar. E aí existem muitas vezes opiniões contraditórias e até opostas sobre certas questões ambientais. Se a gente pegar o compêndio da doutrina social da Igreja, que sintetiza todo o ensino católico sobre questões sociais, até Bento XVI, e depois a Laudato Si do Papa Francisco, todos esses documentos, a Igreja sempre diz que em temas polêmicos devem prevalecer justamente a responsabilidade e a prudência. Foi com essa postura que o Papa Francisco se posicionou pela redução da emissão de gases que podem causar aceleração do aquecimento global. Você também, me parece que concorda com essa posição, que nós temos que segurar essa emissão de gases que causam o aquecimento global. Por que você tem essa posição pensando nessa questão, então, da precaução, se é um tema polêmico, que tem gente que diz que pode não ser um problema real? Como é que você, enquanto cientista, se posicionou e chegou à conclusão, isso está certo, a gente tem realmente que reduzir a emissão de gases?
É importante destacar que nestes tempos que vivemos, é muito relevante observar unanimidades no sentido dos resultados científicos. Desde a criação, no final dos anos 80 e começo dos 90, do painel intergovernamental de mudanças climáticas, a comunidade científica tem tido uma preocupação de acumular conhecimentos das mais diversas áreas, no sentido de mostrar que um fato concreto estava acontecendo, o aquecimento global. É importante destacar que este é um momento, eu digo, esse período e este processo configura um fato que, por mais que haja questionamentos, são minoritários. Muitas vezes a mídia se aproveita até para promover sensacionalismo. Mas eu entendo que é um avanço fundamental da sociedade, essa convergência de ideias, no sentido de mostrar que, quando se observam estes fatos concretos de aumento das temperaturas, ano após ano, que estão sendo mostradas pela mídia para o público em geral, está se configurando um dado concreto. Os eventos extremos estão se multiplicando. Não estão se multiplicando por acaso. Não são apenas fenômenos naturais, mas são fenômenos que estão sendo estimulados pelo aumento do volume de emissões de CO2 na atmosfera. Então, nós temos que lidar com isto de uma forma muito concreta, não no sentido de desqualificar o conhecimento, mas mostrar que a comunidade científica global tem hoje uma agenda para promover mudanças nos procedimentos que a sociedade humana tem em relação ao consumo, em relação à utilização dos combustíveis fósseis, em relação à necessidade de aumentar as práticas educativas para a corresponsabilização e de modificar, acima de tudo, a utilização dos recursos naturais. Tá certo. Mas aí, nessa questão da corresponsabilização, a gente entra no problema dos acordos internacionais, porque é um outro tema que se tornou polêmico. Até que ponto esses acordos internacionais não estariam comprometendo a soberania dos países, a capacidade dos países tomarem decisões próprias e significando uma pressão internacional indevida sobre as atividades de cada um dos países, certo? Então, o que eu gostaria de saber com você, desculpe, e novamente a gente tem posicionamentos muito claros da doutrina social da Igreja dizendo que é necessário sim a presença de uma autoridade internacional que coordene as ações de todos os países. A única coisa é que normalmente a doutrina social da Igreja diz o poder dessa autoridade internacional deveria ser um poder para ajudar os países e não um poder para se impor aos países. Seria, digamos, um poder serviço e não um poder dominação. Mas, passando então por toda essa discussão, até que ponto você acha que a gente pode trabalhar no sentido de distinguir até que ponto um acordo internacional é uma ajuda para que os países realmente sigam a sua vocação própria, mas se comprometam com o bem comum de toda a humanidade, e até que ponto um acordo internacional pode se tornar uma opressão de um país por parte de uma comunidade internacional? Como é que a gente pode distinguir se um acordo é realmente uma coisa boa para o país ou se é uma opressão da comunidade internacional sobre ele nessas questões de meio ambiente? Bom,
o que nós podemos observar é que efetivamente a sociedade, a comunidade científica, ela tem tido iniciativas que mostram degradação de uma série de componentes da vida natural e que são muito considerados, inclusive, na doutrina da Igreja Católica. Se a gente lê com muito cuidado, e eu recomendo a leitura do Laudato Si, porque ele é efetivamente um compêndio para a compreensão dos problemas que afetam a sociedade humana em relação ao tema da poluição, da biodiversidade, da degradação dos recursos naturais, como elementos fundamentais da sobrevivência da vida humana, né? Então é muito importante destacar que a convergência de conhecimentos científicos permite que se avance no sentido de propor plataformas que se propõem informações para a sociedade, como atualmente, por exemplo, da perda de biodiversidade. Eu não vou me deter em números, não? Mas as plataformas sobre a perda de biodiversidade publicadas no ano passado são um chamamento para que os países tenham cada vez mais uma preocupação na proteção dos seus recursos naturais. A perda de biodiversidade tem impactos profundos na qualidade de vida da sociedade humana. Cada vez observamos mais isso. A perda de biodiversidade tem efeitos nas condições dos sistemas aquáticos. A perda de biodiversidade nos oceanos tem efeitos extremamente sérios nas condições da vida que tem os oceanos e que são fundamentais para o sistema climático global. Então, nós temos uma interdependência de variáveis que têm que ser levadas em consideração. Isto pode trazer esse contraditório que você levantou agora. Eu entendo que hoje existem elementos fundamentais para se garantir a soberania, sem dúvida. Entretanto, o que nós temos que observar, e sabendo que na história humana tem momentos contraditórios e de momentos nos quais as sociedades humanas se organizam, às vezes, de uma forma mais populista ou de uma forma mais democrática, uma da forma mais autoritária. E, obviamente, o fundamental é que a democracia prevaleça para garantir a soberania, porém, para se adaptar a uma realidade que demanda que cada sociedade, cada país, faça a sua contribuição para reduzir a degradação da qualidade de vida humana. Nós precisamos, efetivamente, após o que aconteceu em Brumadinho, ter muito mais monitoramento, muito mais fiscalização, muito mais rigor com a forma como as empresas de mineração trabalham neste país. Não só neste país, como em outros países. Então, nesse sentido, assim como estamos falando da mineração, podemos estar falando também da produção industrial, da emissão de CO2, da mobilidade urbana, que é um processo no qual muitos países avançaram muito mais que o Brasil. É fundamental hoje saber mostrar que a poluição das nossas cidades é fundamentalmente uma poluição provocada pelo uso excessivo do automóvel. É fundamental que nós saibamos que a qualidade das nossas águas está em perigo se não houver um controle sobre as matas ciliares e se não houver um controle sobre a falta de saneamento. O Papa Francisco, ele salienta muito na Laudato Si
tanto a questão da interligação entre a degradação do meio ambiente e a condição de vida dos mais pobres, que são sempre as maiores vítimas da degradação ambiental, e a necessidade do diálogo para se resolver todos os problemas. Nós já estamos indo para o final do nosso programa, mas eu gostaria de saber para você, qual é, na sua opinião, quais são, na sua opinião, os maiores problemas, os maiores obstáculos para se crescer no diálogo em relação aos temas ambientais aqui no Brasil? Os maiores obstáculos são sempre as visões individuais, as visões que muitas vezes se multiplicam na sociedade de forma a criar quase que uma lógica maniqueísta em relação ao papel das boas práticas ambientais. Efetivamente, nós vivemos um país marcado pelas desigualdades e não só no país, como em muitos outros países, os mais afetados são aqueles com menor poder aquisitivo, aqueles que estão em condições mais desiguais na sociedade. É fundamental o diálogo, é fundamental a educação ambiental nas escolas, nas empresas, através dos agentes públicos, através dos agentes da sociedade. Eu entendo, assim como o Papa Francisco menciona isso em diversas passagens da Laudato Si, que o diálogo é absolutamente fundamental. Um diálogo informado, um diálogo que permita que as pessoas vejam que não há uma manipulação da sua visão das coisas, mas que os fenômenos, que os impactos da degradação ambiental afetam cada vez mais a vida dos humanos. Basta observar a quantidade de pessoas que são afetadas nas nossas cidades por problemas de saúde vinculados à poluição, vinculados ao consumo de água poluída. Tudo isso é reflexo da insuficiência das políticas públicas, do atraso na implementação plena da política pública, por exemplo, de saneamento, que já reduziria em muito a mortalidade, como é uma questão absolutamente resolvida em muitos países, mas sem dúvida, para reduzir a degradação, é preciso que as políticas públicas sejam cada vez mais efetivas no sentido de reduzir aquilo que ainda afeta diretamente a qualidade de vida humana. A falta de saneamento, o excesso de poluição vinculada às emissões dos automóveis, principalmente, a perda de biodiversidade, a necessidade de mudar os padrões de consumo de uma forma mais significativa, a redução do volume de resíduos que se produz, a necessidade de que as prefeituras tenham muito mais cuidado com o despejo dos resíduos sólidos, na medida do possível, aumentando a coleta seletiva, estimulando a reciclagem, e tudo isso nos leva a uma palavra-chave do meu ponto de vista, que é as práticas educativas, estímulo à corresponsabilização, a redução do paternalismo e, fundamentalmente, a promover o protagonismo da sociedade como o verdadeiro ator capaz de reduzir efetivamente a degradação ambiental no planeta. Interessante, você colocou aí vários temas, várias palavras que são importantes na doutrina social da Igreja. Só queria salientar isso, além do que a gente já tinha colocado, então, do diálogo, a questão da responsabilidade, gente. Todos nós somos responsáveis e a questão ambiental é um dos tópicos onde o problema da responsabilidade de todos é mais séria. O protagonismo da sociedade civil, porque, novamente, é uma das coisas importantes que a doutrina social da Igreja sempre falou, nós somos protagonistas, o problema da sociedade não é um problema do Estado, é um problema de cada um de nós, do quanto nós nos comprometemos com o bem comum, antes de ser um problema do Estado. Se o Estado não se compromete bem, é porque nós não nos comprometemos bem, em primeiro lugar. E, finalmente, eu acho que uma coisa muito importante é toda essa questão da educação ambiental, que a Igreja sempre colocou tudo
Toda a nossa preocupação, a gente acredita no ser humano, então acredita na educação e na educação ambiental. E nesse sentido, nós somos muito gratos a tudo que você nos trouxe hoje aqui em relação à questão ambiental, a sua experiência, que eu sei que é muito grande nesses temas. É fundamental que a sociedade assuma cada vez mais a importância das práticas preventivas. E quando estamos nos referindo a isso, na temática ambiental, obviamente que a cultura da prevenção ela é absolutamente fundamental. Primeiro, para prevenir desastres que poderiam ser chamados desastres previsíveis, que são diferentes dos desastres não previsíveis. E a prevenção significa fundamentalmente também o compromisso do Estado, dos governos nacionais, regionais, locais, municipais, mas também dos diferentes agentes econômicos e da sociedade como um todo, no sentido de promover uma cultura de prevenção que representa a possibilidade de reduzir cada vez mais o impacto da degradação ambiental na vida de cada um de nós. Obrigado, Pedro. Gente, então, além de agradecer ao Pedro, a gente agradece também a todos vocês que estavam aqui conosco, que estão nos acompanhando, e lembramos, mais uma vez, que tudo que é conversado aqui é documentado no nosso site. Vocês podem acompanhar pelo site todas essas discussões, acompanhar os outros programas, ver a documentação que é colocada sobre esses temas na doutrina social da Igreja. E, mais uma vez, então, muito obrigado, Pedro. Esperamos encontrar você em outras ocasiões e estar com vocês sempre nessa nossa atividade. Muito obrigado a todos.